Olá, o Saúde Ativa está no ar, trazendo para você informações sobre saúde e qualidade de vida. E no programa de hoje teremos a fisioterapeuta Daniele Palmeira Dias e iremos falar sobre reabilitação neurofuncional. Você também confere uma dica de saúde. Fiquem conosco. Dani, seja bem-vinda ao Saúde Ativa. Obrigada. Vamos começar explicando para quem nos assiste o que seria a reabilitação neurofuncional. Então, quando falamos dos pacientes neurológicos, são os pacientes que possuem alguma patologia neurológica, seja ela clínica ou cirúrgica. Como assim, Dani? Clínica é aquele paciente que teve AVC, tem Alzheimer, e a cirúrgica é aquele paciente que tem algum tipo de tumor ou passou por alguma neurocirurgia, lesão medular. Então, nós realizamos esse tipo de reabilitação para poder otimizar a qualidade de vida e uma ressocialização desse paciente dentro do contexto, respeitando os limites de cada um, né, e otimizando a independência funcional. Ô Dani, e qualquer fisioterapeuta, ele pode trabalhar com a reabilitação neurofuncional? Ele está apto para isso ou precisaria fazer algo específico? É importante ter especialização, né? No meu caso, eu tenho uma formação internacional em PNF, que é Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva, que é um método utilizado que enxergamos o paciente como um todo. Sim. Então, um paciente de AVC, por exemplo, que tem um lado, vamos supor, o lado direito esquecido, né, aquele tá lá com hemiparesia ou hemiplegia, nós utilizamos o lado ativo para poder irradiar através de técnicas para estimular o lado com déficit. Então, é importante ter formações para poder atuar. Entendi. Você citou alguns pacientes aí, por exemplo, que teve um AVC. Quais seriam os outros casos, assim, que você percebe que tem maior incidência de pessoas que têm um determinado problema e que você precisa atuar, Dani? Assim, a boa parte da população tem a parte idosa, né? Tem demência, a demência sênior, que muitas vezes os familiares não aceitam. E vai levando, e o diagnóstico vem logo em seguida. Demência sênior, Alzheimer, lesão medular, tem alguns pacientes também, tem AVC, que eu falei, tem algumas polineuropatias, alguns pacientes que passaram muito tempo hospitalizados. Então, quando tem essa alta para casa, eles adquiriram polineuropatia na UTI. Através de uso de medicamento, muito tempo lá parado, na cama, né? Então sai com aquela fraqueza também generalizada. Aí é que ocorre a nossa atuação. Entendi. Então, essa polineuropatia que você falou seria uma fraqueza, mas uma fraqueza geral do corpo inteiro, é isso, Dani? A polineuropatia do doente crítico, né? Nós chamamos assim, ela é uma fraqueza mais acentuada, né, de todo o organismo. Aquele paciente que foi entubado, aquele paciente que passou um bom tempo lá na UTI, passou um bom tempo lá no hospital. Então, ele tem primeiro uma perda de massa muscular. O organismo, ele consome primeiro a massa muscular para poder ficar só a gordura, né? Então, aquele paciente muitas vezes chega mais rechonchudinho, né, lá no hospital, e quando sai com uma fraqueza bem generalizada, bem emagrecido, com déficit de equilíbrio. Então é aí que nós atuamos. Essa reabilitação, ela seria através de movimentos, né, de técnicas que vocês utilizam, e essas pessoas, em sua maioria, Dani, elas talvez não voltem a ser 100% como eram antes, mas apresentam grande melhora, não é? Isso, eu sempre falo, né, para todos os meus pacientes, e principalmente os familiares, primeiro que a conduta, ela não é apenas com o paciente, é com a família, é um contexto. A gente tem que ressocializar esse paciente, principalmente dentro de casa. Então, eu sempre gosto de trazer a família para mim, né? Eu sempre falo assim. E quando a gente fala num contexto de reabilitação, principalmente neurológica, tem que enxergar a individualidade de cada um. Sim. Então, muitos pacientes, eles vão voltar 100%, vão. E alguns pacientes têm algumas limitações que devem ser respeitadas e mostradas para a família, mas trabalhar em cima disso. Se é um paciente que está há muito tempo acamado e a gente sabe que ele não vai voltar a andar, mas vamos reabilitar um jeito dele voltar a comer, vamos reabilitar um jeito dele sentar um pouquinho na cadeira, de ir para uma cadeira de roda e fazer um passeio. Então, humanizar de acordo com a situação.
Entendi. É bom reforçar, Dani, que você falou isso sobre a questão da família, né? Isso. E muitos entrevistados que a gente recebe aqui no programa, em vários problemas de saúde, várias doenças, eles sempre falam da importância da família. E às vezes a gente acha que não, o médico é mais importante, o fisioterapeuta, né, para atuar. A família tem grande importância e, inclusive, dá muita força para esse paciente. Isso. Eu venho de uma realidade que eu atuei muitos anos numa neurointensiva, numa UTI neurológica. E em seguida atuo, né, na reabilitação desse paciente neurológico. Então, desde a UTI, tem um preparo para esse familiar. Por que eu trouxe esse contexto para vocês? É importante ressaltar que quando o paciente ele tem alta do hospital, não é apenas a vida do paciente que muda, Sim. mas de toda a família. Então, imagine seu marido, seu pai, que era totalmente ativo, quando teve alta, está lá acamado. Então, imagine também um paciente, né, que a casa sofre todas as modificações. Um paciente que está usando fralda, que está olhando o tempo todo para as paredes. Sim. Então, ajuda no delírio, ajuda na agitação, ajuda em alterações psicológicas, né? Então, trazer a família para essa ressocialização, trazer a família para essa fisioterapia, voltar a vestir uma roupa no paciente, parece besteira para a gente, mas faz diferença. Botar esse paciente numa cadeira de roda, passear um pouquinho na porta. Então, assim, essas coisas que para muitas pessoas são básicas, fazem toda a diferença. Dani, eu vou aproveitar até o gancho, a gente está falando de reabilitação neurofuncional, mas as redes sociais hoje são um caminho que a gente, né, descobre os trabalhos e tudo mais, inclusive no final do programa a gente vai ter o @ dela aí, e vocês podem conferir, tirar algumas dúvidas inclusive com a Dani, mas eu observo que você também fala muito sobre idosos, e antes do nosso programa eu estava falando que é importante a gente prestar atenção nos idosos, que hoje em dia a gente fala muito dos jovens, das crianças, a preocupação, e você tem esse cuidado maior. Fala pra gente porque dessa visão que às vezes muitas pessoas não têm, né? Inclusive com os psiquiatras, como eu te falei, ver o idoso quietinho, as pessoas dizem é normal, o idoso geralmente é calado, ele pode estar passando por um problema grave psicológico. Não, eu adoro, gente, eu adoro idoso. Eu sou super suspeita, assim, mas o paciente idoso, ele tem déficit de equilíbrio, ele tem perda de massa muscular, ele tem uma mudança na rotina, né? Muitas vezes era aquele paciente, eu sempre falo paciente, tá? Então, muitas vezes ela é aquele paciente, aquela pessoa que era adaptada a trabalhar, a estar ativa. E do nada, a idade chega, ele fica mais quietinho em casa e todo mundo continua a vida normal. Só que é importante a gente enxergar essa qualidade de vida do idoso. Eu brinco porque meu avô tem 98 anos e muitas vezes quando falam 86, eu digo, gente, é novo, porque o idoso, a gente tem que ter a sensibilidade de enxergar ele como uma pessoa ativa. Andar um pouquinho em casa, escovar os dentes sozinho, comer. As mínimas atividades de vida diária, ele realizando já muda o cognitivo dele, não é? Eu sempre quando atendo idoso que tem um neto pequenininho, eu pego essas musiquinhas de TikTok e faço as coreografias para poder inteirar ele na sociedade. E é um paciente que gosta de tomar um cafezinho, a gente atua em cima para poder ele se sentir importante. A gente fala de reabilitação neurofuncional para pessoas que sofreram algum problema, mas aí só puxar para esse gancho, no caso de idosos, por exemplo, eles faz de conta que é um idoso que não teve nenhum problema assim de saúde, mas com o tempo, como você mesmo disse, ele perde a mobilidade, né? Ele já não está tão ativo. Neste caso também, é necessário muitas vezes uma fisioterapia, não seria nenhum tipo de reabilitação, né, Dani? Isso, é prevenção. A gente trabalha com prevenção e reabilitação. Eu sou bem suspeita porque eu adoro o método PNF, que é essa formação, né, que eu tenho, base internacional, que ela trabalha, como eu falei, o corpo como um todo. Então, esse idoso, nós vamos trabalhar no equilíbrio para poder prevenir quedas, tá? Não é legal, gente, idoso tá caindo, nós sabemos os riscos. É comum, né, Dani? Eu imagino que você tenha, também como fisioterapeuta, é óbvio que você trabalha muito com a reabilitação neurofuncional, mas você, como fisioterapeuta, deve perceber cada dia mais a gente ouvindo idosos caindo. Isso, então, a prevenção para quedas, a prevenção para esse fortalecimento muscular, a prevenção de equilíbrio, porque imagine o idoso que está o tempo todinho só em casa, mas ele tinha o hábito de passear no shopping, mas tem medo de ir ao shopping porque tem medo de cair, tem medo de trombar. Então, tudo isso é trabalhado na fisioterapia, quando aplicamos técnicas, né,
quando o paciente está caminhando, finge que vai trombar para ele poder ter esse reflexo. Então, tudo isso é trabalhado. Dani, e para esse tipo de tratamento que você atua, existe alguma contraindicação? Em sua maioria, todos os pacientes que passaram por um AVC ou problemas semelhantes, eles precisam ou não? Há casos que não pode ser feito ou teria que ser feito uma outra coisa? É importante a avaliação. Quando vem uma solicitação de paciente, né, é realizada uma avaliação. Cada caso é individualizado, né, nós sabemos, mas a priori, todos os pacientes que foram acometidos por alguma patologia neurológica, é importante a reabilitação de forma imediata quando liberado. Algumas neurocirurgias precisam de um tempinho para poder iniciar. Reforçando também, todas as vezes que a gente tem um entrevistado aqui, a gente fala sobre essas buscas de informações através da internet e isso vai para tudo, para medicação, para tratamento. É bom que você reforce, né? Você tem mais força para isso, que muitas vezes o paciente, vamos supor, levou para casa e precisa reabilitar. Você não está presente ou alguém que estaria tratando aquele paciente não está, e o filho, a neta, o vizinho, diz, não, olha, a minha prima teve também isso e fez isso que resultou. É importante, reforça para a gente que não pode, é necessário que tenha um especialista da área para tratar e para cuidar diretamente desse paciente. Gente, é importante mesmo, porque cada paciente tem sua particularidade. Então, muitas vezes, copiando algo de internet ou copiando do vizinho ou do primo, pode ocorrer outro tipo de lesão. Isso. Não é? Pode piorar a lesão. Ou, não, ela foi deshospitalizada agora, deixa aí, depois a gente leva para fisioterapia. Só que eu sempre falo que tempo é muito precioso. Sim. Então, esse paciente que passa um bom tempo sem acompanhamento, ele vai ficando lá em cima da cama, vai atrofiando. Quando a fisioterapeuta chega para poder atuar, aí ele já está todo contraturado, ele já está todo rígido, então vai demorar para poder ter os resultados. Então, por favor, não confie muito nos gurus da internet. Busquem um especialista, né? Busquem aquelas pessoas que têm capacitação para isso. E eu imagino, você falou de cada caso, a gente atua de um jeito. Então, a reabilitação não tem um segredo, uma mágica, uma caixinha dizendo é isso para todos. Você vai avaliar, porque, até mesmo porque, imagina, Dani, um paciente que teve AVC, em alguns casos, ele, como você falou, ele fica um lado todo esquecido, às vezes o outro é só, né, a boca, o braço, enfim. Então, você avalia primeiro esse paciente e aí vai verificar para montar um plano para ele de dias, de quantidade de tempo, como é que funciona? Isso, é importante essa pergunta. Não existe receita de bolo, não existe. Tem paciente que quer ser atendido todo dia, também não pode, porque muitas patologias, quanto mais a gente estimula, pode até ter piora do quadro. Então, realmente, após a avaliação, é realizado um plano terapêutico. Eu gosto também de clareza para com a família. Não adianta eu falar que vou fazer uma mágica, que eu vou conseguir algo que está fora do meu alcance como profissional. Então, é realizado um plano terapêutico, conversado com a família e adaptando o paciente em cada situação, em cada etapa. Né? A primeira etapa, vamos trabalhar o quê? Aí vai atuar em cima. Vai ser o equilíbrio. É um paciente que está acamado, é importante um controle de tronco para poder sentar. Então, vamos trabalhar controle de tronco. Então, cada etapa, vamos atuando e sempre passando para a família de forma clara. Entendi. Ainda há outras perguntas, Dani, mas a gente vai para um breve intervalo e já voltamos. Fiquem conosco. Hoje a nossa entrevistada é a fisioterapeuta Daniele Palmeira Dias. Estamos falando sobre reabilitação neurofuncional. Mas se você perdeu o primeiro bloco, não tem problema algum. Vai lá em nosso canal do YouTube, coloca Câmara Municipal de Aracaju e vocês podem assistir a reprise deste programa e de outros. Semanalmente temos um programa inédito, quinta-feira às 7 horas da manhã, e você vai saber alguma coisa, alguma dica de saúde, algum tema interessante que vai ajudar você. Dani, a gente falou muito, né, e existem outras dúvidas também. Fala pra gente, quais seriam as técnicas da fisioterapia neurofuncional para o tratamento no caso de distúrbios neurológicos? Após a avaliação, nós vamos enxergar onde está necessitando atuação, né? Então, um paciente que ele tem um déficit de equilíbrio, nós vamos atuar.
Um paciente que ele tem um déficit de controle de tronco. Dani, o que é controle de tronco? Sentar, né? Muitos pacientes, quando sentamos na beira da cama, ele cai porque não tem esse controle de tronco. Então, vamos atuar em cima disso. É uma fraqueza muscular, vamos fazer um fortalecimento. Então, após cada avaliação, é traçado um plano para poder ter o ótimo resultado. Dani, nessa reabilitação neurofuncional, outra coisa que eu observei que você trabalha muito também, é possível ter esse equilíbrio entre o físico, né, a reabilitação física, a reabilitação emocional do paciente, que inclusive eu quero que você responda isso e a gente vai falar posteriormente sobre este cuidado humanizado que você tanto fala. Mas primeiro fala pra gente, é possível também, a gente tá sempre visualizando tudo muito físico, né? Isso. O paciente que ficou paralisado, o paciente isso, e na questão de reabilitar. Mas neste caso, o emocional dele trabalha junto, eu imagino que sim, porque é uma pessoa que estava quase sem andar direito, ela volta a andar. Fala pra gente. Eu sou defensora mesmo, da importância de equipe multidisciplinar. Não é aquela equipe totalmente unida. Enfermeiro, médico, psicólogo, nutricionista. Enxergando a fisioterapia, eu vou puxar muito desse paciente. Eu vou aumentar o gasto energético dele, então eu preciso de um nutricionista. Eu vou enxergar que esse paciente está um pouco mais deprimido, eu preciso de um psicólogo, né, dessa atuação em conjunto. Eu sou totalmente defensora. Voltando para a pergunta, a partir do momento que o paciente, como eu falei anteriormente, né, esse paciente está em casa, ele está o tempo todo em cima de uma cama, só enxergando paredes brancas, só enxergando paredes, senão a TV lá, o tempo todo só ouvindo. Então, esse paciente ele tem tendência a ficar um pouco mais deprimido. A partir do momento que nós atuamos, começamos a ter resultados, mínimo que seja, comer um doce sozinho, sentar na beira da cama, então começa a mudar esse humor. E a importância também do lado profissional. Eu sempre falo para os meus alunos durante palestra, durante aula, que se eu estou aqui é porque eu quero. Se eu vou para um supermercado, para uma academia, é porque eu quero. Mas se um paciente me procura, é porque ele está precisando. Então, o mínimo que eu devo fazer por ele é atuar com empatia, com alegria e com maior dedicação. Sim. Então, toda vez que a gente chega na casa de um paciente, é uma grande responsabilidade, porque eu estou entrando num ciclo que não é meu, não é? Então, a partir do momento que eu entro nesse mundo, eu tenho que dar o meu melhor. Então, se a gente chegar com alegria, utilizo muito música. Eu tinha paciente que ele tinha lesão medular e tinha Parkinson, totalmente rígido, não levantava da cama. E quando eu mudei de Maceió para cá, eu deixei ele dançando Ivete Sangalo. Que maravilha! Porque a gente sempre utiliza música, conversa, eu busco o que aquele paciente gosta de conversar, se é uma senhora que gosta de igreja, vamos conversar sobre igreja. Então, vamos entrar nesse mundo de uma forma humanizada, também sou defensora dessa bandeira, para poder mostrar a esse paciente que ele é importante, mostrar a essa idosa que ele é importante, mostrar a esse paciente neurológico que ele é importante, para poder ajudar nessa parte psicológica também. Ô Dani, eu aqui pensando, você não reabilita uma pessoa, acho que você reabilita uma família inteira, né? Você e todos que atuam nessa área, porque é verdade, imagine a gente passar a vida inteira independente, como você falou, estamos aqui porque queremos, a gente pode ir para o mercado agora, ir para uma praia, e essa pessoa, por alguns problemas, né, de saúde, elas acabam ficando dependentes de outras. E aí talvez tão grande quanto seja essa, talvez, esquecimento de um lado ou outras coisas semelhantes, é o psicológico dessa pessoa em acordar e dormir dependendo de alguém para fazer algo para si. Então, as duas coisas quando se juntam é um grande problema, né? O psicológico com o físico. E vocês estão aí atuando. E é importante falar sobre isso, que inclusive deve ter a ver, né? Você fala um pouco dessa palavra humanizada e a gente já ouviu muitas vezes o que seria esse cuidado, esse atendimento humanizado. Ele teria relação com essa equipe multidisciplinar, ele teria relação com esse cuidado maior e não só chegar lá, vamos lá, é uma fisioterapia, vamos falar da fisioterapia lógica por si, né? Pega um braço e vou embora, tchau. Tem muito a ver, né, Dani? Tem, é enxergar o contexto psicossocial, é enxergar o paciente como um todo, a importância dele, né? Essa questão familiar também e a equipe multidisciplinar. Então, o mundo da humanização é lindo, ele precisa ser utilizado, ele precisa ser explorado, não é? Desde o hospital até a deshospitalização.
É importante a gente enxergar também no ambiente hospitalar. Eu sou também dessa área hospitalar, né? A minha formação também quase inteira. Então, enxergar esse lado humanizado, de tirar um paciente de dentro de uma UTI, passear na área externa, de atuar dessa forma, para ele, quando sair do hospital, ter outra visão. Senão a gente vai ter aquele paciente que, quando passar mal, vai ter medo de voltar para o hospital. Verdade. Porque é um ambiente muito mecânico, né? Verdade, Então, né? É muito importante. Dani, a gente vai dar uma pausa, vamos ver aqui uma dica de saúde. Você está muito triste, está observando que as coisas não estão fluindo como você queria, está muito quieto, sabia que isso pode ser sintomas de depressão? Confira agora este vídeo do Dr. Drauzio Varela. Olá, você que anda triste, mas triste o tempo inteiro mesmo. Presta atenção. Se você começa a ficar triste, se você não vê nada de bom na vida, só olha o lado negativo das coisas, para de se interessar por festas que você gostava de ir, pelos amigos com quem você gostava de conversar, isso pode ser depressão. Aí o rendimento no estudo vai piorar, você vai perder o interesse pelas coisas. Procura ajuda rapidamente, porque nas fases iniciais da depressão, só o tratamento psicológico resolve o problema. Se você demora muito para pedir ajuda, você vai precisar consultar um psiquiatra, vai precisar tomar medicação. Presta atenção, procura ajuda logo. Não fica aguentando o tranco sozinho ou sozinha, porque pode ser que você tenha muita dificuldade de enfrentar esse quadro. Dani, fala pra gente, essa reabilitação, quando é em casos de idosos ou quando é em casos de pessoas mais jovens, há uma diferença de resultados mais rápidos, vamos dizer assim, por conta da idade, ou isso é independente, vai da sequela mesmo, que teve aquele problema na saúde do paciente? É da sequela, vai muito da sequela. Tem alguns casos de pacientes idosos que a sequela dele foi mínima, então nós conseguimos uma reabilitação completa. Tem alguns casos de pacientes jovens que a sequela foi grande, então vai muito da sequela, se for uma lesão medular, o nível da lesão, então vai muito da patologia e da sequela que ela trouxe. Vocês sofrem, passam por algumas dificuldades muitas vezes do paciente, Dani, ou até mesmo da família, de não querer, de dizer não, eu não preciso ou não quero esse tipo, porque eu imagino que todas as profissões devem existir. Às vezes aquilo sim é para o bem, é para ajudar, mas o paciente insiste em dizer que não quer, que não precisa. Isso é comum? É comum. Tem os dois tipos. Eu imaginei que não, perguntei por perguntar, Dani, é comum. mas é. Tem os dois tipos. Tem aquele que fala, não, eu não preciso, ponto final, saia daqui, não quero. É mesmo? É, e nós vamos lá conversando, conquistando até conseguir. E tem outro tipo, que alguns são Alzheimer ou algum tipo de demência. Então, esse paciente, muitas vezes, ele não lembra que eu sou a Daniele, que eu sou a fisioterapeuta. Então, todo dia que eu chego, eu sou uma pessoa diferente. Então, eu tenho que reconquistar de uma forma diferente. Ele não sabe quem eu sou, mas a minha figura remete dor para ele. Dani, dor? Como assim? Esse paciente tá lá em cima da cama, sem fazer nada, assistindo, tranquilo. A partir do momento que a fisioterapia chega, senta, faz exercício, levanta, sacode. Então, para ele quer continuar na zona de conforto. Verdade. Então, ele vem de uma forma agressiva, né? Eu sei que é da patologia, do Alzheimer, que é de uma demência, e vai reconquistando. Cada dia eu sou uma pessoa diferente, cada dia é uma conquista diferente, e a gente vai tentando até conseguir. E consegue. Com jeitinho sempre consegue. Tendo esse carinho e essa atenção que você demonstrou, até com certeza consegue. Dani, então as pessoas também podem ser tratadas em casa, pelo que você sempre falou pra gente do início da entrevista. Eu imaginei que seria, quando a gente fala em reabilitação neurofuncional, eu imagino que todos em casa também imaginavam vários aparelhos, fios, tudo em hospital ou em clínica. Você faz esse tipo de tratamento, então, para o paciente em casa? Em casa. Com a minha mão. Verdade. Com a mão, trouxe como exemplo, eu sempre falo desse paciente, que foi um paciente gravíssimo, de 1,80 m, ele teve lesão medular, então ele tinha parafusos, né, do pescoço até a lombar, e tinha Parkinson, que deixava ele bem rígido. E esse paciente, eu cheguei, ele não caminhava, ele era só deitado, né, atuamos, como eu falei anteriormente, eu saí de lá, ele dançando Ivete Sangalo. Quando ele voltou para o Luci Montoro, que é um centro de referência em reabilitação em São Paulo,
o fisiatra de lá me ligou e perguntou qual a mágica que eu tinha feito. E não foi mágica, gente. Eu sempre falo, não é mágica. Eu fiz a terapia e foi em casa e foi através de técnicas, sem muito mistério. E é isso, fisioterapia é lindo. Eu sou suspeita. E eu, inclusive, ia questionar isso para você. A gente recebe muitos profissionais da área de saúde, né? E a gente percebe nas respostas, no bate-papo, uma coisinha diferente, um amor diferente. Todos que passam por aqui sempre demonstram carinho, atenção e amor pelos seus pacientes. Mas tem aqueles que parece que alguma coisa a mais na vida levou por aquele caminho. Por quê? Essa paixão tão grande pela reabilitação, por que tão grande pelos idosos? Alguma coisa específica? Talvez o avô de 98 anos, algo parecido? Natural, é natural mesmo. Quando eu decidi fazer fisioterapia, foi engraçado. Engraçado porque foi assistindo a novela Amor à Vida, que a Luciana era o modelo, tinha sofrido um acidente e ficou tetraplégica. Eu achei o máximo. Então eu fiz a faculdade, só que no meio da faculdade eu conheci o mundo da UTI. Então, sempre trabalhei em UTI. E, como eu disse, eu atuei muito tempo na UTI neurológica, que a gente só recebia pacientes neurológicos, cirúrgicos e clínicos. E aquele mundo encantou meu coração. Então, dali, estimulou ainda mais. E quando a gente enxerga o resultado, sabe? Sim. É como eu falo, aquele paciente que ele tá ali deitadinho e do nada tá indo assistir um jogo de futebol com a família. Gente, não tem coisa melhor do que isso. O sorriso, a alegria, não tem dinheiro que dê conta. Tem não. Dani, eu imagino que em muitos casos há pacientes com problemas que, vamos supor, a tendência seria piorar. Quando a gente fala, né, de um Parkinson, de um Alzheimer, não tem cura, né? Mas você trabalha para que essas pessoas mantenham a qualidade de vida, né? A gente sabe que a doença ela vai acabar progredindo, mas que, por exemplo, talvez você vai explicar melhor isso, pessoas que não façam nada, o que os familiares esperam só acontecer, fiquem com mais problemas ainda do que aqueles pacientes que estão ali ativos e você fazendo esse tipo de fisioterapia e tratamento. Vai somatizando, né? Assim, cada doença tem sua particularidade, todos nós sabemos, mas aquele paciente que tem qualidade de vida, aquele paciente que tem essa independência, por mínima que seja, vamos puxar também para o gancho do cuidado paliativo. Aquele paciente que recebe um diagnóstico, acontece muito em alguns casos de tumores cerebrais, né? Então, eu também atuo nessa parte de cuidado paliativo, que muitas vezes o diagnóstico chega, você tem 3 meses de vida, e o paciente quer se entregar. E eu sempre falo, gente, vamos enxergar que vai ser os melhores 3 meses da sua vida. Então, vamos voltar a fazer festa de aniversário, vamos voltar a ir para uma igreja, vamos voltar a participar de festas e comemorações com a família, porque nós precisamos valorizar o indivíduo de uma forma única. Cada um tem sua forma única, cada um tem seu jeitinho e merece ser estimulado da melhor maneira. É muito bom você falar sobre isso. A gente já falou muito, inclusive, sobre câncer aqui, né? Isso. Você sabe que tem Novembro Azul, Outubro Rosa, em outros casos, vários tipos de câncer. E é uma coisa muito importante, você acaba falando isso do viver. Quando o paciente, os médicos falam que quando o paciente recebe um diagnóstico, por exemplo, de câncer, é como se ele estivesse recebendo um atestado de morte. E muitas vezes o câncer pode ser tratado, vai ficar tudo bem depois, claro que há casos mais agressivos, mas o psicológico da pessoa, ele já começa a ficar desequilibrado naquele momento que ele recebe essa notícia tão pesada. E aí entram todos vocês da área da saúde, eu falo Dani, fisioterapeuta e outros mais, que vão dar força para que esse paciente realmente se jogue, né, vamos dizer assim, no tratamento para que ele tenha bons resultados e trabalhe pela cura, né, Dani? Com certeza. É um assunto bem delicado, não é? Nem todo mundo tem, assim, a sensibilidade de enxergar, de aceitar, vai da particularidade de cada um. Não estou julgando, cada um tem seu pensamento, mas atuando muito em hospital, viu essa pandemia aí, eu comecei, quando saía do hospital, eu olhava assim, eu via o sol, eu via o céu, eu tinha ali pessoas ao meu lado, e teve um tempo atrás que uma paciente mais ou menos da minha idade, ela estava numa UTI neurológica, e ela olhou assim, eu estava reclamando de alguma coisa. E ela olhou para mim e fez, tá reclamando de quê? Eu tô aqui.
Então isso pegou muito. Sim. Foi uma paciente que virou minha amiga e isso ficou na minha mente. Então é essa sensibilidade que eu tento também passar para os meus pacientes, né? Ah, eu tenho só 3 meses de vida, tenho só 4 meses de vida. Tá, mas você está aqui agora, então vamos viver. É muito isso. A gente está falando de reabilitação neurofuncional, mas eu acho que a gente está falando sobre uma reabilitação de vida. Né? Eu sempre falo aqui, para quem nos assiste, reforço. A vida realmente é hoje, é um presente. Muitas vezes eu acordo e faço um vídeo dizendo obrigada pelo dia. Porque é um milagre quando a gente acorda, né? De você estar vivendo esse dia. Claro que os imprevistos acontecem, as coisas boas e ruins. Não vão ter dias 100% perfeitos, não. Mas a gente precisa viver intensamente. É óbvio que eu fico triste muitas vezes, que muitas pessoas que eu conheço, inclusive, que estão doentes, estão passando por grandes problemas, elas dizem, por que eu não fiz antes, né? Porque eu não vivi aquilo quando estava tudo bem. Então, às vezes, a gente precisa ter uma notícia ruim para dizer, peraí que eu vou sair correndo para fazer tudo que eu não fiz. Então, talvez a nossa dica de hoje, primeiro, é cuide-se. Como o Dani falou, faça aquilo que o médico te orienta. E, acima de tudo, se você está assistindo isso, mas não tem nenhum destes problemas, não deste programa, de qualquer outro, e tá aí, tá bem, um probleminha aqui, outro ali, aproveita para viver, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Né? Então, é ter realmente essa ideia de que a vida é uma dádiva, né, Dani? É uma dádiva. E você que está precisando de fisioterapia, não espere. Procure logo o tratamento, porque o tempo é precioso, principalmente para movimento, principalmente para corpo humano. Isso, né? E reforçando que a gente falou de reabilitação neurofuncional, a gente está falando até de pacientes com problemas mais sérios, mas a fisioterapia é importante para muita coisa, que a gente pode marcar uma próxima pauta, Dani, e falar sobre a reabilitação de uma forma geral, para pessoas, vamos dizer assim, com problemas mais leves, né? Que ela é super importante. Tem um leque, né? Eu sempre falo que o idoso, ele precisa prevenir, se ele também precisa reabilitar, o paciente neurológico vai reabilitar para poder voltar a essa ressocialização. Eu sou defensora de ressocialização, qualidade de vida, humanização e independência funcional. São os 4 pilares e principalmente enxergar o paciente como um todo. Isso então mesmo. São essas bandeiras que eu defendo, que eu trago para os meus pacientes e quero também trazer para vocês aqui. A gente volta no outro bate-papo com a Dani falando sobre fisioterapia para você também. Ah, eu sou novinho, eu tenho tal idade, funciona para todo mundo e é muito importante. Dani, obrigada pela sua participação aqui no programa. Obrigada, eu que agradeço. E até a próxima. Até a próxima. Em breve, o Saúde Ativa estará de volta, trazendo mais informações sobre saúde e qualidade de vida. Eu aguardo todos vocês. Até lá.